E o inverno começa neste dia 21 de junho, às 12 horas e 54 minutos, horário de Brasília. A nova estação ainda continua influenciada pelo fenômeno El Niño, que é um fenômeno que, por enquanto, ainda está atuando de maneira fraca. Só que, mesmo assim, já trouxe alguns impactos, como, por exemplo, as ondas de frio que foram aí muito restritas ao longo deste outono. Já com relação à chuva, esse mês de julho, ele pode voltar a ter alguns episódios aí de chuva e, consequentemente, essa chuva ficar até um pouco acima da média em grande parte da região. Mas a gente não pode esquecer que a média para essa época do ano, olha, ela é uma média bem baixa. A gente está falando aí de acumulados que mal vão passar dos 25 milímetros. Então, qualquer chuva um pouquinho mais forte já deve manter essa chuva acima da média, tá? Então, o predomínio é de tempo mais seco, com alguns episódios aí mais isolados de chuva. Agora, com relação às temperaturas, também temos algumas mudanças, tá? A expectativa é que a gente tenha aí algumas ondas de frio um pouco mais significativas do que a gente já teve anteriormente e podemos ter inclusive temperaturas um pouco mais abaixo da média, principalmente no oeste e sul do estado de São Paulo. Mas no geral, essas ondas de frio, quando elas chegarem, elas não vão ter uma longa duração e logo a temperatura volta a subir e manter uma sensação um pouco mais amena. Mas em especial o mês de julho, ele pode sim apresentar as ondas de frio que podem ser um pouco mais intensas com relação ao que a gente já viveu. Agora, a partir do mês de agosto, a gente volta a ter predomínio de tempo um pouco mais seco, ensolarado, né? As temperaturas já não vão ficar tão baixas e as chuvas podem até ficar um pouco mais abaixo do que é esperado para a época do ano, tá? Lembrando que também não é esperado nenhuma chuva muito volumosa no mês de agosto. Só que aos poucos essas instabilidades deveriam estar retornando um pouco mais para o interior da região. Então, chuvas que podem ficar um pouco mais abaixo do que é esperado. Já a temperatura, bom, a gente já não vai ter ondas de frio tão significativas ao longo do mês de agosto. Elas vão diminuindo cada vez mais e, consequentemente, essa temperatura já volta a ficar até acima da média. A gente até pode registrar alguns dias aí com tardes mais quentes, principalmente no interior da região. Já no mês de setembro, o que temos é que as chuvas aos poucos até retornam, mas o que acontece? A gente não vai ter nenhuma chuva bem distribuída. Ainda sob influência do fenômeno El Niño ou só do aquecimento do Pacífico mesmo, que também traz aí muitos impactos, a expectativa é que a chuva ainda não consiga retornar de uma maneira homogênea. Essa chuva deve ser então ainda mal distribuída, podendo ficar só um pouco acima da média nas áreas a oeste do estado de São Paulo, mas no geral chuvas abaixo da média. As temperaturas, consequentemente, ainda influenciado por esse aquecimento, devem se manter acima da média em grande parte da região, principalmente nas áreas mais para o interior, né? Porque ainda vamos ter dias mais secos e ensolarados e principalmente na segunda quinzena a gente já pode registrar tardes mais quentes e também abafadas. Pessoal, é isso. Até a próxima!